algumas pessoas acabam esquecendo do que Deus tem feito, de como Ele tem cuidado de nós. E Ele tem cuidado de nós, mesmo em meio a tudo isso que nós temos vivido. Amém. Muito obrigada, que bênção. Foi um prazer, viu? Que delícia, Ele é o Rei da Glória, realmente. Obrigada, marido. Maridos escolhidos para transformar. A Maria Ângela diz que não são só mulheres. Mulheres. São maridos também, é o M de marido. Não mente? Muito bom. Obrigada, viu, Mari? Maria Ângela, agora é com você. Viu? Estou desligando aqui o meu. Muito bem. O salmo de hoje, tudo a ver com essa música, acho que a Leila encomendou já por causa do tema. Muito bom, muito bom. Esse salmo Ela me perguntou o tema, aí eu falei, era o salmo 130, e ela que escolheu a canção. Muito ótimo. bem. Casou direitinho, muito bem. E esse salmo 130 é um salmo curtinho,
Então, primeiro eu gostaria de ler com vocês. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesse feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Salmo 130. Esse salmo é reconhecido como o Salmo das Profundezas. Era um dos salmos prediletos de Lutero. Se Lutero gosta dele, imagina, né? Se a gente não deve amar de paixão. E ele gostava desse salmo e chamava de Salmo Paulino, porque é um salmo que trata da realidade do pecado, que é a parte do homem, a graça de Deus, que é a parte de Deus, e a redenção de Cristo, que é o que a gente alcança quando a gente consegue o perdão dos nossos pecados. E ele também é reconhecido como o Salmo das Profundezas, porque é na profundeza que a gente vai ter mais desejo de buscar. Sempre que a gente tem uma necessidade grande, as nossas buscas se tornam mais intensas. Quem aqui já viveu alguma necessidade grande e aí buscou intensamente? Não é? Essa semana que passou aí, você passou um apuro, né, Leila? Ficar na ansiedade, a gente acaba sempre buscando de forma mais intensa. Tem inclusive uma história, dizem ser uma história real. Um comandante de guerra levou seu exército para combater numa ilha, numa região ali onde eles gostariam de conquistar. E eles estavam se empenhando, estavam se dedicando, mas o comandante percebia que precisava um esforço um pouco maior. Precisava buscar dos soldados dele um esforço um pouco maior. E aí o que ele fez? Como comandante, deu a ordem de que eles incendiassem os navios que eles usaram para chegar até aquele local. No primeiro momento, os soldados ficaram sem entender, mas como era uma voz de comando, eles tiveram que abraçar. Botaram fogo nos navios. E a partir dali, eles se empenharam demais naquela guerra, naquela conquista, porque eles não tinham mais o que perder. Eles já estavam ali no fim de todas as possibilidades, eles não tinham mais uma tábua de salvação, eles tinham que fazer o máximo que eles tinham nas suas mãos para conseguir alcançar o resultado. O resultado foi que eles conseguiram vencer a batalha e que depois tiveram que pedir um socorro ali para voltar para o local de origem. Mas é um fato real, um fato de guerra, que mostra que quando a gente não tem mais nenhuma outra alternativa, a gente se dedica de corpo e alma àquilo que a gente está fazendo. E quando a gente está numa situação de ansiedade, de desespero, é assim que a gente faz. A gente busca com muito mais intensidade. Sempre que a gente tem alguma coisa a recorrer, a gente vai esquecer o que Deus tem preparado para a gente e até resolve, a gente faz aquela oração, né? Entrega na mão de Deus de manhã, de tarde pega emprestado de volta, toma uma atitude humana, faz alguma coisa que acha certo, mas quando a gente está em total desespero, em total angústia, a gente entrega completamente nas mãos de Deus. Quando a gente sabe que não há nenhuma força nossa que possa nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, aí sim a gente entrega profundamente. E o salmista usa o termo tesouro. Os tesouros ficam escondidos nas profundezas. A gente quer segurança para o nosso tesouro. E é ali onde a gente tem
a certeza de que está no abrigo, que está no refúgio, que não está ao alcance de nenhum inimigo, de ninguém que possa prejudicar. É assim também que a gente tem que fazer com Deus. A gente tem que ir lá nas nossas profundezas para ter a força suficiente de, assim como no salmo que a gente estudou semana passada, que a Leila nos falava sobre o local de abrigo. Estar no local de abrigo é estar dependente, totalmente dependente de Deus. Não é o passar pelo abrigo, é o estar nele. Não é a gente lutar um pouquinho, mas saber que o nosso navio está ali do lado para a gente voltar para casa em segurança. É saber que a gente tem que fazer a nossa entrega total àquilo que a gente está fazendo para a gente conseguir o resultado esperado. E esse salmo é chamado de profundezas por isso, porque nas profundezas, o que a gente ouve do texto do salmista é o que ele fala sobre a depressão, sobre o abatimento, sobre culpa, angústia, sobre impotência. Nesses últimos dias, eu acho que a maioria de nós tem vivido esses sentimentos ou conhecido pessoas que estão vivendo esses sentimentos. O sentimento de depressão tem sido uma constante. Na verdade, antes mesmo desse período que a gente tem vivido, já existiam registros na medicina do mundo, que é a doença do século, que é a doença que tem atingido não só os adultos. Antigamente isso era uma doença que acometia adultos que estivessem passando por graves problemas. Hoje não. A gente vê a depressão hoje nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, porque os tempos são maus. Os tempos exigem da gente algumas coisas que a gente não tem para oferecer. E isso acaba trazendo para a gente essa sensação de depressão. Alguns especialistas até falam que a gente exagera um pouquinho na dose, porque nem todo mundo que está triste está depressivo. A tristeza e a depressão têm uma distância grande. Mas para quem já viveu ou conheceu alguém que já viveu em depressão, sabe que isso é o fundo do poço. É o fundo do poço, é a profundeza onde qualquer tesouro estaria seguro. Só que essa profundeza não é uma profundeza de refúgio, mas pelo contrário, é uma profundeza de que uma areia movediça leva uma pessoa que não permite que ela saia dali por conta própria. Ela não consegue se libertar dessa doença por conta própria. Ela vai precisar de medicamento, ela vai precisar de acompanhamento médico, não é uma coisa simples de sair. Mas é nesse momento que muitas pessoas também se aprofundam mais no conhecer de Deus, se aprofundam mais em buscar em Deus. Muitas vezes também a partir de acompanhamento pastoral, aconselhamento de psicólogos. Tenho tido muita gente que tem buscado psicólogos e eu falo, gente, vai procurar psicólogo crente, porque a diferença que tem, todos os profissionais merecem respeito, mas para a gente que é do Evangelho, a gente sabe que o trabalho de um psicólogo é simplesmente trazer o bem-estar das pessoas. E nem sempre um psicólogo que não conheça as Escrituras vai conseguir fazer isso. Ele vai fazer o melhor que esteja ao alcance dele, da visão profissional, da visão de saúde, mas ele não vai resolver os problemas à luz da Bíblia. E isso pode trazer problemas ainda maiores. Por esses dias, alguns casais, essa época é uma época que muitos casais têm vivido conflitos e alguns foram procurar psicólogos renomados, profissionais competentes, mas que não eram do meio cristão. E que a orientação que se dá é separa. Não está dando certo, separa. Na nossa visão, a gente sabe que não é esse o caminho. É o caminho resolver à luz da Bíblia, é trazer Deus para dentro dessa profundeza. Um problema familiar, um problema de casal é uma profundeza. E ali estão enterrados os tesouros das pessoas. Quais são os nossos tesouros que ficam aprisionados quando a gente está numa depressão? O que é que a gente tem de valores que ficam presos quando a gente está numa depressão?
Isso tudo não está no local de refúgio, mas está no local fora do alcance. E isso pode ser um problema muito grande, que vai gerar diversas outras consequências, não só para quem está sofrendo isso, mas para todos os demais. A gente também pode chamar de profundeza algo menos intenso do que a depressão, mas que é o abatimento. Quem não passa aqui um dia ou outro por um abatimento? Quem não passa aqui aquele dia que a gente não tem força nem para orar? Quem não passa aquele dia que a gente não tem voz para louvar? Mas é um abatimento, é uma profundeza que exige da gente um esforço maior para ir lá buscar os nossos tesouros, para ir lá buscar os nossos valores. Teve um testemunho de uma mulher que me tocou demais. Ela tinha um filho que era ministro de louvor, o rapaz tocava um instrumento de cordas, eu não lembro se era uma guitarra, um baixo, mas ele tocava instrumento de cordas, era um adolescente, abençoadíssimo, uma graça de menino, e num churrasco que eles estavam fazendo na casa deles, ele foi jogar álcool na churrasqueira e fez aquele clássico erro de jogar o frasco, apertar o frasco de álcool na churrasqueira. A labareda entrou na garrafa, explodiu a garrafa de álcool, queimou o menino todinho, principalmente a mão direita que ele carregava a garrafa de álcool. Ele se jogou imediatamente na piscina, apagou aquele fogo, mas a queimadura foi profunda demais. Imaginem essa mãe, o abatimento dessa mãe. Esse menino ficou em tratamento muito tempo e ele já estava desenganado pelos médicos, porque a queimadura ainda vai se ampliando pelos dias. É terrível a coisa, né? A gente fala, queimou hoje, mas ele continua, aquele calor, o corpo continua queimando a pessoa, não sei por quantos dias, acho que 5, 7 dias, um tempão. Então os médicos falaram, ele já está mal e vai ficar pior. E quando chegou no estágio que era o estágio pior, ela falava para Deus, Deus, meu filho tinha promessa, como é que é isso agora? E Deus falava, não se abata, não se abata. E ela pensava, como é que eu não vou me abater vendo meu filho numa cama de hospital? E o caso foi se agravando, até que um dia os médicos falaram, ela se revezava no hospital, o marido ficava um horário e ela outro, não podia deixar sem o acompanhamento de um dos familiares. Então, eles estavam numa maratona de vários dias e esse abatimento se multiplicando, até que num dia o médico falou para o marido dela que aquele seria o último dia do menino. Então, o marido não quis que ela estivesse ali. Falou, eu vou dobrar o meu turno, você vai para casa. E ela já foi para casa e dormiu do lado do telefone, porque achou que o telefone ia tocar para ela com a notícia da morte do filho. E não tocou. Amanheceu o dia, ela disse que ela não clamava a Deus, ela uivava, ela tinha dores. E ela uivava para Deus com tamanha intensidade que ela acabou dormindo de cansaço. E quando ela acordou, já era o horário dela voltar para o hospital. Chegou ali já imaginando que, antes de chegar ali, ela já imaginando que a notícia seria da morte do menino. E ela ouvia Deus falar para ela no trânsito, ali no carro, falava, louve, louve. Ela falava, como é que eu vou louvar? Eu não tenho força nem para respirar. Mas aquilo foi sendo tão intenso que ela começou a louvar. Começou a louvar, ela falou, Deus, o Senhor é injusto comigo, me pedindo uma coisa dessa, numa situação dessa que eu estou vivendo. Quando ela entrou no quarto do menino, tinha uma junta médica ali. Como ela já tinha essa ideia de que era a notícia da morte, ela já imaginou que fosse isso. Mas quando ela se aproximou um pouquinho, o menino não podia nem cobrir o corpo dele, porque estava todo queimado. Ele tinha como uma cabaninha que eles colocam para tratamento dos queimados. Ele tirou a mão para fora, a mão direita, e mexeu. E o que se sabia é que ele tinha perdido toda a musculatura, todos os tendões, tinha derretido tudo. Mas se ele estava mexendo, é porque o milagre tinha acontecido. Quando ela viu a mão do menino, ela lembrou. Ela falou, Deus, o Senhor me mandou louvar. E eu achei que o Senhor era injusto. Injusta fui eu. Então a gente faz isso muitas vezes. Não precisa ser uma situação tão dramática como essa, mas quantas vezes alguma coisa acontece errada,
na nossa vida e a gente falar, Deus, por que fez isso comigo? E a gente nunca deve perguntar por quê. É sempre um para quê. O final sempre vai ser certo, mas o para quê pode ser uma transformação. Imagina aqueles médicos, todos eles foram alcançados, eles acompanharam o processo, eles viram o milagre. E muitas vezes, para que o milagre seja visto, a gente tem que passar por situações assim, né? Então, carregar a bandeira de Cristo exige da gente isso. Ter a certeza de que em alguns momentos a gente até vai ficar abatido, mas a nossa certeza tem que ser que lá no final Ele vai nos recompensar. Ele é fiel e justo para resolver todas as nossas pendengas aí, para que os nossos abatimentos se transformem em bênçãos. E um versículo que sempre mexe muito comigo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no todas, não está dizendo as coisas boas, todas as coisas, as boas, as ruins, as difíceis, as alegres, as tristes, todas elas vão cooperar para o nosso bem. Essa tem que ser a nossa certeza sempre, mesmo nos momentos de abatimento. Uma das coisas que também nos leva para as profundezas é a culpa. Quantas vezes a culpa faz a gente achar que a gente não é digna de receber o cuidado de Deus, o amor de Deus. Mas o que que Deus fala para a gente? Ele manda para o mar do esquecimento. Todos os nossos pecados, Ele manda lá para o mar do esquecimento. Bota a profundeza nisso, hein? Se nosso tesouro já está no profundo, a profundeza do mar, onde Ele joga os nossos pecados, é muito mais profunda, ninguém vai achar, ninguém vai achar. Então, a gente precisa também aprender isso, aprender a receber o perdão. Às vezes é mais fácil a gente perdoar alguém que fez alguma coisa contra nós do que perdoar a gente mesmo. Mulher ainda mais, né, gente? A mulherada toda aqui, vira e mexe, deve estar se achando culpada. Culpada porque não é boa mãe, culpada, não é, porque trabalha demais, então o filho está em casa, e culpada porque não fez ou deixou de fazer, ou porque não é, ou porque se compara com alguém. Sou culpada porque não sou tão boa quanto aquela, quanto aquele. E essas culpas a gente tem que aprender a jogar fora. Tem que aprender a largar a mão, porque elas não são nossas. Elas não são nossas. A gente tem que buscar o melhor, mas não tem que se exigir demais. Ser perfeccionista é até pecado. A angústia. A angústia toma conta da gente várias vezes por dia, talvez. Quantas vezes a gente depara com alguma situação difícil e a angústia toma conta do nosso coração. Não é pecado você se angustiar, mas é pecado a gente continuar angustiado. Porque se a gente continua angustiado, é sinal que a gente não está confiando. Se Deus não é suficientemente poderoso para resolver aquela situação que a gente está vivendo e que está trazendo angústia, culpa, abatimento, depressão, é porque a gente está limitando o poder de Deus. É isso que a gente precisa aprender a não fazer, porque também é meio normal. A gente compara ou a gente mede as coisas pela nossa força. Quando uma pessoa mede a força de Deus, ela está comparando a sua própria força. Nós somos limitados, Deus não. Deus nunca é limitado. A gente tem que sempre acreditar que isso vai resolver, que isso vai se cumprir. A nossa impotência também gera na gente angústia, culpa, medo. O medo é uma coisa que a impotência é a mãe do medo. A gente realmente não tem poder para todas as coisas e nem foi para isso que nós fomos criadas. Nós fomos criadas para sermos cuidadas por Deus. E a gente ouviu no louvor, né, Mari, que a gente cantou hoje, a gente tem que saber que a nossa impotência vai ser suprida pela força de Deus. Deus é onipotente. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, as nossas fragilidades são corrigidas através daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E nesse salmo a gente também vê que o que trouxe o conforto, o que trouxe o alívio para o salmista foi aquilo que Cristo faz por nós. Então, primeiro, Cristo tem misericórdia de nós.
não é? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é através das misericórdias dele que nós somos sarados, que nós somos libertos. E eu comparo a misericórdia de Deus a quando a gente vê uma criança fazendo alguma coisa errada, ou às vezes até um exemplo muito engraçado que a gente tem sobre isso, a criança quando começa a aprender a amarrar os tênis, a amarrar os cadarços, e quando chega aquele momento que elas não sabem ainda, mas elas querem amarrar sozinhas, né? E a gente vê eles batendo cabeça e a gente tem que deixar um pouquinho e tem que ir aos poucos ir ajudando a amarrar aquele cadarço. E eu imagino Deus fazendo isso com a gente. A misericórdia dele, acho que é assim, a gente está lá batendo a cabeça na nossa depressão, no nosso abatimento, na nossa culpa, na angústia, na impotência. Acho que ele fica pensando, espera um pouquinho, eu estou amarrando seu tênis. E é assim, Deus deve, acho que ele ri um pouco da gente, às vezes eu acho que Deus ri. Eu faço umas orações para Deus que eu acho que ele morre de rir, porque eu peço cada absurdo, gente. Mas ele atende, então é importante a gente pensar isso. Eu acho que ele deve rir, assim como a gente ri de uma criança que acha que sabe amarrar os tênis e fica batendo cabecinha. E Deus ouve as nossas orações. Essa é uma certeza que a gente tem. Eu vejo que tem gente que às vezes fala, eu não sei orar. Acha que oração tem que ser aquele texto, né, elaborado. Não, é abrir o coração, é falar com Deus. Eu lembro da irmã Edmeia, não sei quantas conhecem a Edmeia Williams aqui, e ela conta que houve, ela que é uma mulher de oração, que é uma mulher que eu entendo a Edmeia vivendo numa dimensão diferente da nossa, ela enxerga o mundo de uma forma diferente da nossa, mas mesmo ela, que tem essa espiritualidade toda, que é aquela mulher maravilhosa que ela é, teve um momento em que ela se viu numa angústia tão grande que ela não conseguia nem orar, que ela tem um trabalho no Morro Maria e Marta, lá no Rio de Janeiro, e ela recebeu uma oferta e ela ia fazer uma reforma no barraco, lá no morro, onde ela ia fazer o trabalho com as crianças. Mas quando ela chegou com aquela oferta, ela viu o barraco desmoronado. Uma chuva tinha desmoronado o barraco. E nesse momento a angústia dela nem permitia ela orar. Ela diz que primeiro ela começou só a reclamar com Deus. Ela começou só a xingar, dizer, como assim? Você me prometeu uma coisa e eu chego aqui, está tudo no chão. E diz que nesse momento ela esperneava tanto, angustiada com aquilo que ela estava vendo, que ela nem ouvia o que Deus estava falando. Até que ela foi acalmando o coração dela depois de despejar toda aquela mágoa, toda aquela angústia que ela estava vivendo. Ela começou a sentir no coração, se eu não derrubasse o barraco velho, você não tinha como construir um novo no local. E aí que ela começou a ver a quantia que ela tinha recebido para fazer aquilo, estava muito além do que uma simples reforma. Uma reforma ia fazer só uma maquiagem ali, ia ficar uma coisa meia boca, mas para Deus não é nada meia boca. Às vezes, através de uma coisa que parece uma destruição, é onde ele vai fazer uma reconstrução, uma construção nova do zero, que vai levar a gente para um nível maior. Quantas vezes a gente está numa situação tão dramática, tão triste, tudo derrubado, e a gente não tem que botar o olho nisso. A gente tem que botar o olho naquilo que ele pode fazer por nós. Se ele destruiu, ou nem sempre é ele quem destrói, mas quantas vezes a gente destrói alguma coisa nossa, mas é na dependência de Deus que ele vai reconstruir, e ele nunca faz reforma, é reconstrução do zero. Né, nossa arquiteta predileta? Tem que ser reforma da boa. E Deus perdoa. Deus nos perdoa sempre. A palavra dele nos diz que ele, lógico que a gente tem condicionantes para esse perdão, a gente tem que ter o arrependimento. Arrependeu, está de fato livre daquilo, Deus vai nos dar o perdão. E o perdão é rasgar a cédula de dívida, não é ficar cobrando parcelado, não.
É rasgar a cédula de dívida e jogar lá no mar de esquecimento. E Deus sempre vai cuidar da gente. Deus cuida de todos nós. Quem ama Deus recebe esse cuidado constantemente. E é isso que a gente precisa reconhecer, porque é isso que faz da gente um cristão diferente. Crer, todo mundo crê. Crer no momento que está tudo bem é fácil. Crer no momento que está todo mundo alegre, contente, feliz, é muito fácil. Mas você crê quando está sendo injustiçado, você crê quando está passando necessidade, você crê quando está sentindo dor. Esse é o momento que a gente tem que mostrar a nossa fé. E é isso que traz para a gente a libertação. É libertador quando a gente tem a certeza de que, por mais limitados que nós sejamos, Deus vai trazer a reconstrução. Deus não vai reformar, não. Deus vai reconstruir. Deus vai fazer do zero para fazer bem feito. Tem uma música que fala na mão do oleiro, né? Que Deus vai... Como é que é? Vocês que são do louvor, a Rô que é craque nas letras de música, na mão do oleiro, que Deus vai reformando, né? Vai reconstruindo, mas Deus amassa o barro. Deus amassa o barro e faz de novo. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por essas profundezas, Deus está amassando o nosso barro, não para judiar, não para castigar, porque Ele não é um Deus maldoso, mas Ele é um Deus de transformações. É um Deus que vai fazer a gente ser edificado e transformado o tempo todo. É a promessa que Ele tem para a gente. A promessa que Ele tem para a gente é de vida em abundância. E aí a gente vê, às vezes, eu vejo muita gente falando assim, poxa, a promessa de Deus é vida em abundância, mas cadê? Estou aí passando apuro, passando necessidade. A gente passa mesmo. A gente vive dificuldades. E Ele não nos enganou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se a gente está passando alguma aflição, e se essa aflição não para, a culpa nunca é de Deus. A culpa pode nem ser culpa de ninguém, pode ser só um tempo de Deus. Mas muitas vezes é culpa nossa. Porque se a gente limita o poder de Deus, se a gente duvida, porque sempre que a gente põe em xeque aquilo que Deus está fazendo, a gente está duvidando. E onde há dúvida não há fé. Não tem condição de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente crê, ou a gente não crê. E quem não crê não pode receber. Faz parte do conjunto de coisas. A gente só vai conseguir receber as bênçãos completas na nossa vida quando o nosso coração estiver completamente voltado a Deus. Quando a gente acreditar que Deus de fato nos ouve, que Deus de fato cuida de nós, que Deus de fato transforma as nossas vidas, e Ele sempre faz. Ele ouve as nossas orações. Pode ser aquele momento em que você está só balbuciando. Ana, quando estava ali diante do templo, clamando por um filho, ela não estava falando um texto bonito, ela estava abrindo o coração, ela estava tirando das profundezas da alma dela a dor que ela tinha. E foi assim que Deus ouviu. O sacerdote chegou a achar que ela estava bêbada, mas Deus sabia que ela não estava e Deus ouviu o clamor dela. Quantas vezes o nosso clamor não vai ter uma palavra? Quantas vezes o nosso clamor está numa profundeza tão grande que só o que a gente faz é adorar a Deus, às vezes com gemidos. Quantas vezes a gente só tem forças para chorar para Deus, chorar diante de Deus. Sem uma palavra da nossa boca, Ele sabe o que a gente quer. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Ele já sabe o que vai no nosso coração. E a oração é para isso, é para a gente entender o que a gente quer. Todas as vezes que Jesus promovia algum milagre, alguma transformação, Ele perguntava para as pessoas, o que queres que eu te faça? Ele sabe o que a gente quer, Ele sabe o que a gente precisa, mas é a gente que precisa saber. Deus ouve a nossa oração, mas a gente precisa ouvir também o nosso coração. Senão a gente não consegue entender aquilo que a gente vai receber. Tem uma velha máxima, quem não sabe o que quer, quando recebe, nem sabe que ganhou, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, nem sabe que achou. Então, Deus nos leva a isso. A nossa oração é para a gente alinhar
o nosso pensamento ao pensamento de Deus. É a gente alinhar as nossas emoções àquilo que Deus tem para fazer por nós. E é assim que a gente sai da profundeza. É clamando no profundo que a gente consegue o nosso tesouro que vem do alto. O nosso tesouro de verdade não está enterrado. Nosso tesouro está lá nas janelas dos céus, e Deus abre as janelas dos céus quando Ele ouve a nossa oração, porque Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai que nos atende em tudo aquilo que a gente precisa. Aliás, muito mais do que a gente precisa, porque a palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos Ele, não é, gente? Não é? Então imagina o que Ele tem para a gente. Imagina o que Ele tem para a gente. É isso, esse salmo mostra para a gente isso. Nas profundezas Deus nos ouve. Das profundezas Deus cuida de nós. E a nossa certeza tem que ser que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por isso nós jamais seremos consumidos. Esse é o caminho que Deus tem para a gente. Amém? Amém. 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 Boa essa palavra. Amém. Delícia Glória a ouvir Deus. você. Eu gosto de tesouros, eu amo os tesouros. É aquela mensagem da pastora Beta, né, que ela deu no grupo pra gente, dos líderes, falando sobre a caverna, né? Os tesouros estão dentro das cavernas. Me lembrou bastante a palavra dela. Lindo. Na verdade, vem comunicando o que a gente está falando nas últimas semanas, né, Maria Ângela? Exatamente, é um conjunto de coisas, né? E quantas vezes esses tesouros também, às vezes se tornam um peso para a gente, né? Isso que a gente precisa ficar de olho. Quantas vezes a gente recebe as coisas, mas sem a gente entender aquele propósito, quantas vezes isso se torna um peso? A gente precisa também ter essa certeza. Tudo que Deus nos dá, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que entender como é que aquilo vai ser útil na nossa vida. Eu lembro de um casal pastoral, uma vez, que estava morando num lugar muito lindo, e então eles podiam passear, levar as crianças deles para passear, mas eles achavam que eles não tinham esse direito. Eles achavam que eles não podiam, eles não trabalhavam, então eles achavam que não trabalhavam. Cuidar de uma igreja é um trabalho muito maior que muitos, né? E eles não se davam o direito de usufruir daqueles tesouros. E eu vejo isso na gente também. Quantas vezes a gente recebe coisas de Deus e a gente esconde, a gente acha que não pode revelar, né? Ou acha que as pessoas estão cobrando da gente. Vem a culpa, de novo a culpa, que é uma coisa muito forte entre as mulheres. A gente precisa se desvencilhar de culpas. Tem que viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Muito bem. Vamos orar para a gente concluir nossa palavra? Vamos orar, sim. Eu só queria lembrar que, por merecimento, nenhuma de nós merecíamos nada. Tudo é pela graça, né? Então, não é o que você faça que vai fazer você merecer as bênçãos que Deus tem para te dar. É claro que a obediência, a santificação, né? Que sem ela ninguém verá Deus, ela é necessária, mas eu precisei já me perdoar de muitas coisas, de muitos passos mal dados, decisões mal tomadas, né? Decisões que não foram tomadas de acordo com a orientação do Senhor, que não teve oração, não teve uma busca para poder tomar, foram aquelas decisões impensadas e no auge da ansiedade, e depois elas têm consequência, e aí é difícil a gente se perdoar, é muito difícil. Eu acho que é mais difícil, de fato, o que você disse é verdade, é mais difícil a gente perdoar a gente mesmo do que os outros. Eu já sofri essa culpa. Mas eu tô me lascando agora porque eu mereço. Olha o que eu fiz. Por que eu fui me aliançar a fulano? Por que eu fui me aliançar a fulana? Uma vez eu fiquei pensando durante anos, é minha culpa, eu estou passando e mereço. Até que Deus me convenceu de que, na verdade, nada que eu fizer vai fazer merecer. É claro, eu preciso buscar o Senhor. É claro, existem consequências, mas não adianta a gente ficar remoendo
esse tipo de coisa. Vale a pena a gente zerar a conta e fazer diferente. Se a gente quer diferente, não dá para fazer igual, Exato. né? Então, é o que a gente tem falado nas últimas semanas, buscar o Senhor acima de todas as coisas. É um relacionamento. Quanto mais você fala com Ele, mais você entende o plano dele para você. Pode orar, Mari. Obrigada, viu? Tinha um pastor que costumava dizer assim, quanto mais a gente aprende a orar, aprende a ler a palavra, conviver com Deus, a gente tem mais diálogo com Ele. E é assim, né? Quando a gente aprende algum assunto, aquele assunto fica mais fluido para a gente vai conseguir desenvolver mais. E assim também é com Deus. Quanto mais a gente se aprofunda em conhecer a palavra, em ter uma dedicação com Deus, mais conversa a gente vai ter com Ele. E ele ainda brincava, ele falava assim, gente, vamos ampliar nosso vocabulário, porque já pensou, chegar lá na glória, a gente vai ter que saber falar essa fala aí. E é bem isso mesmo, quanto mais a gente vive esse ambiente, esse universo, mais a gente consegue receber de Deus, aceitar de Deus. E isso que você falou, Leila, do merecimento, é dos dois lados, né? Porque nada do que a gente faz aumenta um milímetro da nossa possibilidade, mas também nada do que a gente faz vai aprisionar a gente eternamente. A gente tem que sempre confiar no que Deus vai fazer para a gente, porque a gente não faz nada, gente. Oh, fraqueza. Mas é um exercício constante, né? O exercitar na palavra, conhecer e se aprofundar nela. Muito bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, te agradecendo pela oportunidade de conhecer mais e mais de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja rasgando os nossos corações e as nossas mentes. Eleva-nos, Senhor, a uma nova dimensão na Tua presença. Coloca-nos, Senhor, em novos patamares. Ajuda-nos, Senhor, a agir diferente. Cuida, Senhor, dos nossos pensamentos, transforma a nossa mente segundo o poder da Tua palavra. Cuida, Senhor, dos nossos sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar do nosso coração aquilo que não provém de Ti. Ajuda a tirar do nosso coração aquilo que é limitação humana. Ajuda a fazer o nosso coração entender o Teu poder e a Tua força. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nas nossas atitudes. Controla, Senhor, o nosso ímpeto, derrama sobre nós o fruto do Espírito e tira de nós tudo aquilo que nos afasta de viver na plenitude da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada uma das integrantes desse grupo. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e tem provisão suficiente para resolver todas elas. Coloca as Tuas mãos, nesse momento, sobre a vida do Joá, o marido da Regina. Cura, Senhor, traz a cura completa. Cura a Vanessa. Cura, Senhor, todos os enfermos que estão próximos de nós. Cuida, Senhor, de cada uma das nossas fragilidades, cada uma das nossas culpas. Tira do nosso coração toda a culpa, toda a angústia, todo o medo. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que vem do alto. Ajuda-nos a elevar os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Dá nas nossas mãos os Teus tesouros escondidos. Entrega para nós, Senhor, as Tuas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais ousadia, mais intrepidez, que nós estejamos trazendo, Senhor, dos altos céus, aquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Porque o Senhor tem bênçãos exclusivas, bênçãos preparadas para cada uma de nós. E o Senhor só está esperando que a gente pegue. Ajuda, Senhor, a gente a aprender a buscar. Ajuda a gente a buscar em Ti. Ajuda a gente a rasgar os céus e trazer, Senhor, para a terra dos viventes, tudo o que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa as nossas famílias. Abençoa a nossa semana, abençoa cada uma das nossas atividades nesses dias, Senhor. E guarda nos nossos corações o poderoso amor que o Senhor tem por nós. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
Gente, a Gil acabou de entrar pela primeira vez. Gil! Direto da live dela, toda Direto da live. maquiada. Ai, que Gente, chique. vocês precisam assistir as lives da Gil. Ontem não, antes de ontem, ela estava com a Juliana Berto falando sobre amigas, sobre o tema amigas. Foi incrível. Eu não consegui assistir no momento que estava acontecendo, mas assisti depois. E depois eu comecei a assistir uma atrás da outra das lives dela. São muito interessantes. Ai, Gil, que prazer ter você aqui com a Foi gente. uma delícia, gente. Eu finalmente consegui. Eu falei, não, eu vou entrar, nem que seja no No finzinho, mas eu vou entrar. final. Ai, que gostoso. Ai, que Ela delícia estar tem. aqui com vocês, gente. As lives são todos temas voltados para mulheres, apesar que alguns maridos reclamam quando não tem, o Leila. Fala assim, ué, não vai ter live? Aí elas me mandam mensagem, não vai ter live. Eu tenho feito agora durante a quarentena lives voltadas para as mulheres. Tenho acompanhado todas as sextas-feiras. Quando eu não consigo ver por conta do horário, eu assisto depois as lives de vocês na sexta-feira. Tem sido bênção. Com certeza a gente tem conseguido alcançar mulheres em vários lugares. Eu recebi feedback esses dias de Natal. Olha que legal. E elas de ficam umas... gravadas, Gi? Ficam gravadas no IGTV. Eu vou colocar Passa no pra grupo, gente. meninas. Vou Põe colocar no no grupo. grupo para vocês. É muito legal, porque são temas assim, sobre emoções, né, Gil? Mas também tem temas práticos, como maquiagem. Tem. É muito legal. Maquiagem. Ainda não consegui fazer ninguém fazer ao vivo uma receita. Quem se habilita aí? Nós temos uma gastróloga no grupo, tá, Gil? Oh, Uau! Levanta o dedinho, mamãe. olha só. Deixa eu ver o Quem rostinho sabe, de todas Gil? vocês aqui. Ah, tem algumas que estão Prazer escondidas. imenso. E cadê as Rosângela, Laura, escondidas para a gente fazer aparece. a A foto, gente precisa de Leila? uma foto, a foto com a Gil. A Gil entrou. Gente, eu sou a única de São Paulo aqui do grupo. São Paulo Gil. A gente Eita, eu tem, só. na verdade, a gente tem um grupo assim, de várias cidades. Mas Uhum. todas são da região. Ah, não, a gente tem a Camila. Que Uma não é grande da região de plataforma, Campinas. A muita Camila é de pressão São sobre José essa dos plataforma Campos. no mundo inteiro, não só no Brasil. Oi, Derrubou uma série de Camila. perfis. A Camila é de São José dos Campos, mas depois é só daqui da região de Campinas. Então tem você e ela de fora. Nós somos turistas aqui, então. Somos, mas eu falei para Leila e para as meninas que eu me sinto pertinho delas aqui, acolhida, né? Por elas. Ai, gente, é um prazer imenso estar com vocês. Eu até mandei uma mensagem hoje, a gente passou por algumas situações, vocês estão me vendo aqui, mas hoje eu tive notícias não muito boas durante o dia. Falei com a Leila, a gente perdeu algumas pessoas da nossa família, 2 pastores, por conta do Covid. E tem sido dias bem difíceis. Meu marido perdeu recentemente o irmão. Então, a gente está passando aí por fases muito complicadas, mas com a certeza de que eles estão com Cristo agora, né? Eles estão muito melhor do que a gente aqui, estão ao lado do Pai. E apesar de ter essa certeza, a saudade dói, né? Então, ter vocês, o grupo, poder compartilhar, poder ajudar também orando por outras irmãs, isso tem nos fortificado aqui. A Leila, a Juliana, tem sido canal de bênção na minha vida, desde o Meet de outubro do ano passado, que foi quando eu conheci vocês, e desde então minha vida tem sido transformada dia a dia. Então eu sou muito grata pela vida de todas vocês, pelas orações, por poder conhecer hoje o rostinho de cada uma. Eu acho que muda tudo, né, Leila? Quando a gente conhece o rostinho da pessoa, você já Muda, fala sim. da pessoa lembrando dela. É muito gostoso, muito legal. É um Então, eu quero carinho, agradecer a todas vocês pelas orações, viu? Vocês já estão nas minhas orações também. Amém. É um prazer receber você aqui. Fiquei muito feliz. Quando eu vi, eu estava no meio da oração, fui coçar o olho, olhei a Gil. Falei, nossa, que legal. Muito feliz. A Gil, a família dela é parente, na verdade, a avó é irmã do Isso. pastor de Cuiabá.
o pastor de Cuiabá é uma igreja, é uma das maiores igrejas, eu acho que do país, se não for a maior, acho que só pede para Belém do Pará, mas é uma São das maiores 25 mil igrejas. membros lá. E o pastor da igreja, na verdade, ele tinha perdido o filho durante a semana, e aí foi hoje que ele faleceu ou foi ontem, Gil? Isso, foi durante a madrugada, né? A gente O pai recebeu e a o filho, notícia hoje de gente. manhã. O pai e o É, filho. A igreja vai ficar sem o pai e o filho. é, É muito triste. A gente é. tem que orar não só pela família da Gil, mas eu acredito que a gente tem que orar por uma igreja, por uma cidade toda, por um campo, porque vai ser muito difícil. Então a Eles gente decretaram, Leila, 3 dias de luto na cidade. A gente recebeu mensagens do nosso presidente também, porque realmente foi uma perda muito grande, né? É uma muito igreja grande. que existe há muitos anos, ele iniciou lá, não tinha templo, não tinha nada. Esse ano eles comemoraram 24 anos do templo, que é um templo que comporta 25 mil pessoas. Então, são 25 mil membros adorando ao Senhor. E foi uma perda muito grande, realmente. Na sexta-feira, ele perdeu o filho, a esposa dele foi Imagina essa esposa, liberada. gente. Imagina essa esposa. Pelo amor de Deus. Ela foi liberada, ela estava internada também, a gente não sabia o que ia acontecer. Ela é irmã da minha avó e o pastor era irmão do meu avô. Eram 3 irmãos que casaram com 3 irmãs. E ele era o último irmão vivo e perdeu, né, o filho na sexta-feira e Os infelizmente dois ele pelo faleceu. Covid? Os dois pelo Os dois Covid? pelo Covid, os dois pelo Covid. Ela também estava internada, mas graças a Deus ela foi curada, Recuperou, né? se recuperou, mas perdeu o esposo e o filho, né? É uma perda assim, irreparável mesmo. E a gente precisa orar. É muita gente que precisa ser consolada pelo Espírito Santo. A gente precisa realmente levantar um clamor por essa igreja, por essa família. Não vamos nos esquecer. Eu vou colocar o grupo, na verdade, todos os pedidos de oração dessa semana. O nosso relógio de oração, ele finaliza pela Vanessa. Graças a Deus, a Vanessa está recuperada. Glória a Amém. Deus. Nós Glória a fizemos Deus. um Amém. relógio de oração pela Glória Van. a A Van Deus. é uma das nossas integrantes. Ela faz parte do louvor também da igreja, do MIT. E ela pegou Covid, ela é do grupo de risco. Então, foi uma batalha, mas graças a Deus ela venceu. Mas eu acho que a gente Amém. deveria continuar nosso relógio de oração pelo marido pela recuperação do marido da Regina. Vamos estender mais uma semana o nosso relógio por essa família, por essa igreja de Cuiabá. A gente é uma igreja de 25 mil membros, É. né? Fora essa família, né? Com perdas tão significativas. Então, a família da Gil, além disso, o cunhado dela morreu aos 32 anos, Sim. né? Foi um assalto não, na verdade, foi uma briga de trânsito, Isso. uma Uma coisa briga de terrível. trânsito e terminou com uma tragédia, na verdade, né? Um rapaz de 32 anos, ainda não tinha esposa, ainda não tinha constituído família, mas a nossa esperança é que Cristo, ele tinha conhecimento da palavra, estava afastado, mas ele tinha conhecimento da palavra de Deus, foi criado dentro da igreja, teve todos os ensinamentos, a família toda orando sempre por ele, e nós cremos que ele teve a oportunidade de, mesmo que fosse no último, essa é a nossa esperança, né? Que no último suspiro ele teve a oportunidade de clamar por Cristo, de chamar e de se arrepender. Porque a gente sempre fala que muitas pessoas nos últimos momentos passam um filme, né? E tem tempo de se redimir. Essa é a esperança que nós temos, porque morrer sem Cristo é muito triste, né? É muito desesperador. Então, apesar de todas essas situações que nós temos vivido, nós não temos deixado de fazer a obra de Deus, né? Eu falei, meu Deus, ela vai fazer a live. Essa é raçuda mesmo. A série de lives, e
por incrível que pareça, gente, hoje, antes de começar a live, eu fiz uma oração e a psicóloga que estaria comigo, que é a Raine, também fez. Nós fizemos uma oração, eu estava ouvindo alguns louvores e a conexão, Leila, não funcionou. Você viu que Tava eu entrei só para te dar um oi, tipo, tô aqui, eu já saí por conta do culto, eu não vi. Sim. A gente não conseguiu fazer hoje, de jeito nenhum. E o que me chamou a atenção foi que o versículo que eu li antes de iniciar a live, nós fizemos uma oração, eu iniciei a live e eu li um versículo, que era justamente Eclesiastes 3, que fala sobre o tempo. Há um tempo para todas as coisas. Eu li aqui no começo. Foi justamente o texto que eu usei hoje para começar a live e não deu certo de jeito nenhum. A gente tentou de todas as formas e não conectou. E eu falei, ok, Senhor. Falando isso. Eu comecei falando que Deus faz tudo a seu tempo, baseado nos seus propósitos. Sim. E eu falei, ok, Senhor, não é hoje, não tem problema, a gente vai achar uma outra oportunidade, vai encaixar e vai fazer essa live. Porque é um tema, a gente ia falar hoje sobre relacionamentos abusivos, e é um tema que eu não sei se todas as igrejas, mas algumas igrejas abordam, a nossa igreja aborda. Hoje eu faço parte da Batista, mas eu cresci na Assembleia de Deus do Belém, né? Toda a minha família é de lá. E na Assembleia a gente não falava muito sobre esses temas, e a Raine é de lá. E ela estava com o coração muito, muito sedento para falar, né? Infelizmente, a gente não conseguiu conectar. Eu falei, ok, Senhor, no seu tempo, Deus sabe. na sua hora. Deus sabe de todas as coisas, exatamente. Mas... Que bom que você entrou. Gente, agora vocês vão poder orar pela Gi, pela família dela, conhecendo o rostinho dela, esse rostinho lindo, toda maquiada, toda gata. Estou toda produzida aqui. Toda linda. Gente, obrigada. A gente hoje deu uma estendida. Obrigada a cada uma. Camila, Cíntia, Vanessa, Aline, amiga do coração. Claudinha, você entrou depois. Que bom que você entrou. Mãezinha. Gil, fica aqui, porque a gente termina com a minha avó cantando. Ah, então, que delícia! Por favor, tá bom? Vozinha, por favor, cante, para a gente finalizar. O microfone fechou, Malu. Mar já não podes fluir, porque estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser Ele controlar, então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Obrigada. Linda, vozinha. Obrigada, meu amor. Obrigada, é a gente que agradece. Beijo a todos. Obrigada, vozinha. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, gente. Bom que a graça e a paz do Senhor Fiquem na paz. Um beijo. Beijo. Vamos repousar nos braços do Senhor. Amém. Amém, vozinha. Tchau, pessoal. Glória a Deus. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Até. Até. A foto. Tirou? Tirou foto? Tirou. Então, tá bom. Eu vou postar e marcar todas. Tá bom. Beijo. Gente, beijo. Tchau.